Ele não tem nada do que se vangloriar. A situação na Ucrânia é crítica. Ele pode ter paz ou pode lutar por mais 3 anos até perder o país inteiro. Os Estados Unidos já ofereceram, principalmente que os Estados Unidos já ofereceram várias propostas de paz e várias foram rejeitadas pela Rússia e várias foram rejeitadas pela Ucrânia. E, nesse sentido, ontem os Estados Unidos apresentaram uma oferta final de paz para o conflito nos seguintes termos. A Rússia seria concedido, número 1, o reconhecimento legal e oficial pelos Estados Unidos do controle russo sobre a Crimeia, reconhecimento dos Estados Unidos, é importante dizer, o reconhecimento prático, mas não legal, da ocupação russa de praticamente toda a região de Luhansk e das partes ocupadas de Donetsk, Kherson e da Zaporizhzhia, sei lá como é que se diz o nome desse negócio, eu não falo essa porra desse idioma. Item 3, uma promessa de que a Ucrânia não se tornaria membro da OTAN, mas poderia se tornar membro da União Europeia. Item 4, as suspensões das sanções impostas desde 2014, quando eles invadiram a Crimeia originalmente. E item 5, a ampliação da cooperação econômica com os Estados Unidos, especialmente nos setores de energia e indústria, que é bom para os dois países. Isso é o que a Rússia receberia. O que a Ucrânia receberia? Ficaria com uma garantia de segurança robusta, envolvendo um grupo de países europeus formado especificamente para essa finalidade e potencialmente países também não europeus com posições semelhantes, sem o compromisso de que os Estados Unidos comporiam esse grupo. Item 2, a devolução da pequena parte da região de Kharkiv, atualmente ocupada pela Rússia, a livre passagem pelo rio Dnieper, que corre ao longo da linha de frente em parte do sul da Ucrânia, e item 3, a compensação e assistência para a reconstrução do país, embora o documento não especifique de onde virão os recursos para esse financiamento. Além disso, a usina nuclear dessa Zaporizhzhia, ou Zaporizhia, como é que vocês aí do chat, como é que pronuncia esse troço? Zaporizhzhia, que é a maior usina da Europa, ia ser considerada como território ucraniano, mas operada pelos Estados Unidos e com uma divisão entre a Ucrânia e a Rússia sobre a energia produzida. A Ucrânia também, além de tudo isso, para mim, na maior garantia de paz para a Ucrânia, assinaria um acordo de minerais raros que a gente já tratou aqui no programa com os Estados Unidos. E esse plano teria sido resultado de uma reunião de várias horas entre o Steve Witkoff, que foi um enviado do Trump, e o Putin na última semana. Então, o Putin já estaria a bordo. E depois dessa apresentação desse plano, o Putin também se ofereceu para suspender a invasão da Ucrânia ao longo do atual fronte de batalha, o que foi, até agora, a maior representação, o maior sinal do Putin em direção à paz até agora. De forma geral, para a Ucrânia, esse acordo ia ser o fim do conflito e a possibilidade da reestruturação do país. Para a Rússia, vai ter ganhos, reconhecimento territorial importante, além da garantia da não adesão da Ucrânia à OTAN, o que, em termos de segurança nacional, sempre foi prioritário para a Rússia. E para os Estados Unidos, através do acordo de minerais raros, é um retorno, né, sobre a quantidade do dinheiro que o pagador de imposto americano colocou no esforço de guerra. E, vamos ser bem sinceros, esse é meio que o acordo que todo mundo achou que fosse acontecer. São os termos gerais que todo mundo achou que fosse acontecer. Aparentemente o Putin estaria a bordo, daí surge esses termos, mas um pouco antes do programa começar, o Zelensky disse que a Ucrânia não vai reconhecer a ocupação russa na Crimeia. O que já era esperado, mas não precisava ser dito, principalmente nesse momento. E aí o Trump sentou-lhe a porrada. O Trump publicou no Truth Social, aqui um pouco antes do programa começar, que o presidente da Ucrânia
Volodymyr Zelensky está se vangloriando na primeira página do The Wall Street Journal, dizendo que a Ucrânia não reconhecerá legalmente a ocupação da Crimeia. Não há nada para discutir aqui. Diz o Trump. Essa declaração é extremamente prejudicial a negociações de paz com a Rússia, uma vez que a Crimeia foi perdida há anos sob os auspícios do presidente Barack Hussein Obama. E nem sequer é um ponto de discussão. É verdade. É absolutamente verdade. Ninguém nem discutiu a Crimeia. Ninguém está pedindo que Zelensky reconheça a Crimeia, diz o Trump, como território russo. Mas, se ele queria a Crimeia, por que não lutaram por ela há 11 anos, quando ela foi entregue à Rússia sem que um único tiro fosse disparado? A região também abriga há muitos anos, antes da entrega feita por Obama, importantes bases submarinos russos. É por declarações inflamadas, como a de Zelensky, que se torna tão difícil encerrar essa guerra. Ele não tem nada do que se vangloriar. A situação na Ucrânia é crítica. Ele pode ter paz ou pode lutar por mais 3 anos até perder o país inteiro. Eu não tenho nada a ver com a Rússia, mas tenho muito a ver com o meu desejo de salvar, em média, 5 mil soldados russos e ucranianos por semana, que estão morrendo sem qualquer razão. E isso é o mais surreal. Que o cara não está nem aí para os soldados dele morrendo. Continua o Donald Trump. A declaração feita por Zelensky hoje não fará nada além de prolongar o campo de matança, e ninguém quer isso. Estamos muito próximos de um acordo, mas o homem que não tem cartas para jogar, está falando do Zelensky, deveria agora finalmente acabar com isso. Eu estou ansioso para poder ajudar a Ucrânia e a Rússia a saírem dessa bagunça completa e total que nunca teria começado se eu fosse presidente. E tanto o Trump quanto o Marco Rubio já falaram que, se não houver negociação de paz, se não for alcançado um acordo nos próximos dias ou semanas, os Estados Unidos vão abandonar a mediação entre os dois países. E se o Zelensky está sinalizando que, com essa ideia, não está muito disposto a aceitar o acordo, o que a gente pode esperar caso Trump saia da mesa de negociações? Veja, em primeiro lugar, nós estamos mais perto do que jamais estivemos do fim desse conflito, apesar de todo mundo ter dito que o Trump era um idiota, que babá. Nós estamos no limiar do fim do conflito. Falta o quê? Falta o Zelensky querer. Só que, eu não sei se isso impacta na decisão dele, né? Mas toda a roubalheira, porque hoje você sabe que a maior parte, não a maior parte, mas uma boa parte do dinheiro enviado dos Estados Unidos para a Ucrânia, ninguém sabe onde foi parar. A gente está vendo os oligarcas ucranianos enriquecendo loucamente, e vários americanos também, da indústria armamentista. Mas se os Estados Unidos saem deixam de apoiar a Ucrânia, já é evidente que a certeza da derrota é completa. Caso os Estados Unidos parem de enviar armamentos, suprimentos para ele, acabou. E o profundo envolvimento dos Estados Unidos na guerra foi um dos principais tópicos da última disputa eleitoral. E o eleitorado republicano rejeita, por ampla maioria, o envio de dinheiro e armamento para a Ucrânia. O eleitorado que votou no Trump. É muito difícil haver a manutenção de um esforço de guerra contra a Rússia sem uma intervenção maior dos países europeus, o que escalaria ainda mais o conflito, se eles tivessem essa capacidade. Mesmo que países como o Reino Unido, a França, a Alemanha, etc., aumentem o apoio à Ucrânia, a produção militar, a prontidão desse país é ínfima, é pífia. E para a Rússia, sem certeza. Se o Trump não mandar mais armamento para a Ucrânia, dificilmente os ucranianos vão conseguir se defender por muito tempo. Mas, caso decidam fazê-lo, é uma guerra que está custando muito à Rússia para se estender indefinidamente. Eu não vou dizer que eu sei o que vai acontecer, mas nós nunca estivemos tão próximos de uma solução desse conflito.
É só as elites globais botarem a mão na cabecinha do Zelensky e falar, gente, desculpa, esse é o acordo que todo mundo sabe há meses e meses que era o acordo possível. Ninguém esperava nada diferente disso. Que é mais ou menos, olha, fica tudo como está, a guerra está com mais ou menos sem mudanças, de grandes mudanças de frentes há muito tempo. Ah, mas Paulo é errado, a Rússia errou. Claro, óbvio, o Putin é um verme, é completamente absurdo. Mas é a vida como ela é. Há quanto tempo esse conflito está rolando, meu Deus do céu? A que custo? Será um mundo muito melhor sem guerra na Ucrânia? Para a Ucrânia, para a Rússia, para os Estados Unidos e para o mundo, inclusive para o Brasil. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.